Olá a todas, olá a todes, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jéssica Cristina Rosa e eu sou mestranda em História Social da África pela Unicamp. Eu tive a honra de ser convidada pela organização da CERRIS para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, para Enegrecendo Referências. É, e eu resolvi falar um pouquinho da minha pesquisa, mas trazer um pouquinho de um outro projeto que eu também participo, sobre a imprensa negra brasileira. Eu vou pensar aqui numa abordagem um pouco mais transacional, de circulação de ideias, a gente já vai entender isso. Mas antes, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre a história da África, o ensino de história da África. Como vocês já sabem, porque se vocês acompanham a CERRIS, vocês já viram algumas mesas sobre isso. A Lei 10.639 foi uma conquista do movimento negro, dos movimentos negros brasileiros, né? Então, desde pelo menos meados da década de 70, a gente já tem essa reivindicação. E ela vem justamente da ideia de que se estuda muito a história europeia, mas pouco da história africana, né? Então, o que é esse modelo de currículo, né, informado pela ideia de que só pessoas brancas têm história, né, só os europeus têm história, e a África não teria história antes da chegada dos europeus, ou uma história independente do contato com os europeus, né, e da ideia de que é possível mudar as referências, né, então enegrecer as referências justamente. Então, acho que isso é um movimento bastante comum de se pensar, de que as crianças, por exemplo, brancas, elas conseguem traçar a origem, né, até dos seus tataravós, o que não é tão comum para as pessoas negras, né? O que é muito mais difícil para as pessoas negras, enfim, e hoje em dia a gente tem até aqueles testes de ancestralidade e tudo isso, porque é justamente esse mesmo movimento, né? Então, o esforço de se conhecer suas próprias origens e tudo isso, né? Além disso, uma coisa que eu gosto sempre de pensar é que ensinar a história da África é uma possibilidade de se pensar em novas formas de organização social, de novas formas de poder, de novas formas de governo, né? E acho que isso é tão importante, né? Porque a gente para de pensar só nesse modelo que a gente vive e que às vezes pode até ser um pouco enfim, opressor mesmo, né? Então, acho que isso é importante. No entanto, eu acho que é sempre um perigo quando a gente está falando de história da África, né? Que a gente caia na exotificação. E isso para mim é um problema, né? Acho que a gente não pode olhar para a África como essa ideia de África mística, para onde a gente vai fugir e tudo isso, essa coisa meio panafricanista do começo do século XX, assim, não é isso, né? Os africanos estão lá vivendo a vida deles, fazendo as suas coisas e, enfim, e não estão prontos para receber, não estão prontos ou não estão lá esperando receber todos os sujeitos negros da diáspora, né, que voltem e busquem busquem suas origens e tudo isso. Não é sobre isso, né? Acho que isso é até essa forma de ver até um pouco de desumanizar as pessoas que lá vivem, né? Elas estão fazendo suas coisas, vivendo suas vidas e não é sobre nós, né? Acho que sim, é interessante olhar para a África como um destino turístico possível e tudo isso, mas não porque a gente quer se reencontrar com as nossas origens, porque não é só sobre isso, né? As pessoas continuam vivendo lá. E além disso, eu também acho que é um problema se a gente olha para a África só. Que a gente olha para a história da África só querendo dizer que nós somos descendentes de príncipes e reis, o que não é verdade, né? Eu não vou me aprofundar aqui, mas não eram exatamente os príncipes e reis que eram escravizados. E isso não apaga a vivência dos nossos ancestrais, né? Não é essa a questão, né? A vivência dessas pessoas era tão importante quanto de qualquer rei ou príncipe, né? E acho que isso também faz parte desse movimento de olhar para as pessoas além do místico, além dessa busca né, de origens que a gente quer tanto, né? Eu acho que aqui o segredo é respeitar a história dos sujeitos negros africanos, dos sujeitos africanos de maneira geral, em suas complexidades, né? Porque é complexo mesmo. As pessoas são complexas, elas são contraditórias, elas não são lineares, e acho que isso é tão importante tanto para a história da África quanto para qualquer história, né? A história do Brasil, e tentar sair um pouco dessa coisa de vilões e mocinhos, que é tão conto de fadas. E a gente sabe que a vida não é assim, né?
Feita essa reflexão, eu quero que a gente pense um pouquinho quando que vocês veem África nos livros didáticos. Eu vou chutar que vocês veem geralmente em Egito. Talvez alguns livros didáticos já tragam, né? Alguns já trazem alguns reinos e impérios, como o Império do Mali, por exemplo, na escravidão e no colonialismo. E esse último ponto que me interessa aqui, né? É o que eu estudo. Eu estudo colonialismo em português, né? Afinal de contas, só para sintetizar, né? Eu estudo São Tomé e Príncipe, que é um arquipélago que fica na costa oeste da África. E acho que estudar essa região durante o colonialismo me ajuda a pensar sobre noções de cidadania, sobre reivindicações e projetos de cidadania reivindicados por sujeitos são-tomenses negros letrados, que me ajudam a fazer a reflexão que eu quero que a gente faça aqui, né? O que acontece é que quando a gente pensa no colonialismo que nos é ensinado, né, pelo menos quando eu estava na escola, o que acontecia era que o colonialismo era passado na ideia de partia da Conferência de Berlim, né? Então, dando uma agência principal aos europeus, e quase não se falava das resistências, dos projetos em disputa ali, porque o colonialismo também não é linear, né? Lembra que todo mundo é complexo, né? E aí a gente perdia um pouco dos processos de resistência dos sul-africanos, né? Que são, afinal de contas, pessoas que estavam ali, elas resistiram, elas não aceitaram de bom grado o colonialismo e toda a monstruosidade que lhe foi aplicada nesse momento, né? O que acontece o que eu vou falar aqui, o que eu quero tratar aqui efetivamente, é que a gente pense que os discursos racistas que alimentaram o colonialismo não eram exclusivos dos europeus. Eles estavam em circulação pela Europa, pela África, pelas Américas, se materializavam em práticas racistas da mesma forma, né? Então, são teorias e práticas que estão em circulação. E da mesma forma, os discursos de resistência ao racismo, né, que estão negando a inferioridade natural de pessoas negras, que estão reivindicando instrução, educação para pessoas negras, também não são exclusivos, né? Eles também estão em circulação. Então, a ideia aqui é que a gente pense que existe uma circulação de ideias, né? Então, os discursos racistas se parecem porque são alimentados pelos mesmos teóricos, pelas mesmas ideias, e da mesma forma os discursos de resistência também são muito parecidos entre si, né? Eu acho que esse movimento de levar para a sala de aula a comparação desses discursos é muito interessante, é muito legal. A gente faz esse movimento de tirar a África desse lugar do exótico, né? E a gente ainda consegue ir um pouco além, né? Por isso que a minha proposta aqui é o quê? Que a gente analise 2 jornais, né? Então, um deles é o Getulino, que foi publicado aqui em Campinas na década de 20, né? E que é super interessante, né? O Getulino, né? O nome é uma referência ao livro do Luiz Gama, e tinha como editores e diretores principalmente, né, o Leno Guedes, o Gervásio de Moraes e o Evaristo de Moraes, que são pessoas importantes para o movimento negro, né? E que tem várias edições disponíveis na Hemeroteca Digital, que é muito importante, né? Porque está gratuito online. E eu trago aqui um jornal são-tomense, publicado entre 1911 e 1912, que é o jornal A Verdade, né? E nos seus 2 primeiros números ele aparece com uma folha de anúncios e depois ele muda o nome para A Verdade. Eu acho que a comparação dos discursos que estão presentes nesses 2 jornais ajudam a gente a fazer 2 movimentos importantes. O primeiro é perceber essa circulação de ideias, então a gente faz um movimento de olhar a gente não vê só a reação, né, aos discursos racistas como uma coisa posterior, mas uma coisa que estava acontecendo simultaneamente. Então, o processo de tensão de construção dos discursos racistas e dos movimentos contra o racismo, né, antirracista, se a gente quiser usar um termo mais anacrônico, e ao mesmo tempo a gente ainda sai da exotificação africana e pensa, e além disso a gente ainda consegue trazer os sujeitos negros do pós-abolição, né, que é uma coisa que se perde muitas vezes, enfim, nas correrias da vida, né, isso é uma coisa que se perde tranquilamente, porque não é uma coisa que é tão pensada nos livros didáticos da atualidade, né? Então, muitas vezes a gente acaba a escravidão e parece que as pessoas negras desaparecem, né? Então, acho que são 2 movimentos importantes e interessantes.
que eu tô propondo aqui, né? Eu não vou, obviamente, analisar os jornais por completo, não teria nem tempo para isso, né? Mas eu quero que a gente pense, então, eu trago aqui um texto, né? Que chama Liberdade Intelectual, que sai no Getulino em 1923, e que ele diz assim: deficiente como é, infelizmente, nosso meio negro a educação, torna-se, pois, um ponto de toque nos brios da raça, de modo que todo movimento que se levantar deve receber guarida. Então, a importância dos movimentos negros da educação, que é uma coisa que persiste, né? Ele começa lá nos primeiros periódicos da imprensa negra no século XIX e persiste durante todo o século XX, né? Não é à toa que uma das grandes reivindicações dos movimentos negros foi a Lei 10.639, né? E ainda o articulista que não é assinado o texto, né, ele continua. Então, a liberdade intelectual está em seu alvor. Urge intensificá-la por todos os meios nas sociedades, nos grêmios, nas escolas, na imprensa, veículo primordial das ideias de coletividade. Então, aqui a imprensa como um espaço importante de educação, de defesa da liberdade intelectual e da instrução das pessoas negras, né? Ao mesmo tempo, anos antes, né, então no número 4 do jornal A Verdade, né, que é o jornal São Tomense, então publicado, né, entre 1911 e 1923, o Josué Aguiar, né, que é um nome importante da imprensa são tomense, vai dizer o seguinte: no coração do negro se conservam muitas virtudes misteriosas, que as injustiças do mundo têm metamorfoseado em perigos. Tire-se-lhe as dores da injustiça, a rigidez da desgraça, os sofrimentos da iniquidade, malignas de acerbas calúnias, e unte-se-lhe com um bálsamo de instrução. Fica um coração imaculado e puro de um ser digno exemplar para a sociedade. Não há negro, há homens. Então percebam como a gente tem aqui esse movimento que é super interessante. Eles estão falando aqui de coisas muito parecidas. Então, a importância da instrução para que as pessoas negras sejam consideradas tão educadas quanto qualquer outras pessoas. Então, é o mesmo movimento de negação da inferioridade natural de pessoas negras e de reivindicação da educação, né? Então, são movimentos muito parecidos. Percebam como se está em circulação nesse momento uma teoria que diz que pessoas negras são naturalmente inferiores ou que elas são naturalmente voltadas para atividades emocionais. Essas pessoas, o que esse grupo de pessoas está dizendo, né? Que esses negros, tanto de São Tomé e Príncipe, quanto esses negros aqui de Campinas, estão dizendo. Eles estão dizendo, olha, não, né? Pessoas negras, isso é negar, isso aparece no texto do Getulino, inclusive, isso é negar os fatos históricos, é negar tudo que pessoas negras fizeram como atividade intelectual. E isso é muito interessante, né? Então, isso foram só 2 exemplos, mas para a gente refletir um pouco sobre a potencialidade de usar essas fontes em sala de aula. Então, acessem a hemeroteca virtual, pesquisem sobre alguns jornais africanos e pensem nessas possibilidades de trabalho, né? Eu acho que aqui é interessante porque a gente sai da África mística, a gente percebe a circulação de ideias, a gente consegue aproximar os alunos, já que eles estão muito mais próximos, eles têm muito mais referências sobre a história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do que de países que estão em diálogo constante com o Brasil, que falam português, por exemplo, né? A São Tomé e Príncipe fala português, então é muito acessível o trabalho com a imprensa santomense em sala de aula, mas também com a imprensa angolana, com a imprensa moçambicana, com a imprensa guinense, com a imprensa cabo-verdiana, né? Então, olhar para essas possibilidades, né? E talvez o trabalho até interdisciplinar com o professor de português para pensar em várias formas de dizer português no mundo, né? O que nos interessa aqui é que ousem trabalhar com essas diferentes fontes que permitem pensar em novos sujeitos, em outras possibilidades de fazer história, em outras possibilidades de se pensar a história, em conexão, saindo dessas caixinhas tão pequenas de período, de fronteira nacional e tudo isso, sabe? É um pouco do exercício que eu estou propondo aqui, eu espero que vocês tenham gostado e que, enfim, se tiverem dúvidas, se quiserem trocas, se testarem, gostarem da atividade, me mandem, falem comigo, eu estou absolutamente aberta para trocas, conversas, críticas. E eu acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, à organização da Cerrise, e muito obrigada a você que chegou até aqui. Um beijo e até a próxima.